Boas-vindas! Hoje a nossa exploração vai para um território, olha, fascinante, o quadrivium. Estamos falando daquelas 4 artes liberais clássicas, né? Número, geometria, música e cosmologia. A nossa fonte aqui é uma coleção bem legal, inspirada na série Wooden Books, que junta esses saberes antigos. Exato. E a nossa missão, acho, é tentar decifrar um pouco essa visão de mundo antiga, né? Para ele, sabe, números e formas não eram só matemática pura, ou, sei lá, para construir algo prático. Eram vistos como portadores de um significado muito profundo, chaves mesmo que revelavam a estrutura do universo, até da consciência. Então a ideia é olhar para o mundo quantitativo, espacial, com uma perspectiva, digamos, renovada. Exatamente. E para entender o quadrivium, é bom a gente lembrar que ele era tipo a etapa avançada das 7 artes liberais. Esse sistema vem lá de Pitágoras, né? Coisa de 500 a.C. E depois foi mais formalizado por Boécio, lá pelo século VI. Primeiro tinha o trivium, gramática, lógica, retórica, que preparava a mente, né? Isso, preparava o terreno. E depois vinha o quadrivium, aritmética, que é o número, geometria, harmonia, que é a música, e astronomia, a cosmologia, que prometia desvendar a estrutura da realidade. Quase um caminho para a verdade e para a beleza. Para a bondade, precisamente. O grande objetivo era esse, elevar a compreensão. Partir da multiplicidade das coisas que a gente percebe com sentidos, sabe? E voltar para a unidade primordial, para a fonte. Sócrates mesmo descrevia a educação como essa progressão. Sair das opiniões, do que a gente só acha que sabe, até o noesis, que seria um entendimento unificado, uma percepção mais direta da realidade. Um clique assim. É, tipo isso. E o quadrívio era o método testado pelo tempo para buscar essa compreensão integral do universo. E cada arte tinha seu papel bem definido. A aritmética lidava com o número puro, sabe? A geometria com o número no espaço. Ah, interessante essa divisão. Sim. A música com o número no tempo e a cosmologia com o número no espaço e no tempo, tudo junto. Certo, então vamos começar pelo princípio mesmo, os números. O livro U1 dessa coleção, Número Sagrado, mergulha fundo nas qualidades tipo secretas das quantidades. A ideia central é que número não é só para contar. Eles têm um caráter, uma personalidade. E essa ciência dos números é, nossa, muito antiga. As raízes se perdem em marcações pré-históricas, padrões de tecelagem, ossos entalhados. Tinha até um ar meio mágico, né? Com certeza. As fronteiras entre matemática, filosofia, misticismo eram bem fluidas naquela época. Vamos pegar uns exemplos rápidos para a gente sentir essa personalidade. O a mônade, é a unidade, a fonte de tudo, o indivisível. É curioso que, quando a gente fala do a gente já está separando ele, né? Mas a ideia é que ele permeia tudo. É o centro, o círculo, a nota fundamental na música. Aí vem o 2, a díade. É o princípio da dualidade, né? Dos opostos que permitem a comparação. Dia e noite, dentro e fora. Para os pitagóricos, era o primeiro número par, associado ao feminino, à divisão. Na música, a relação 2:1 é a oitava, que é super fundamental. A base de muita coisa na harmonia. Exato. E geometricamente, o 2 define a linha, a primeira dimensão depois do ponto. E o 3, a tríade. Ele traz a resolução dessa dualidade, a mediação. É o primeiro número ímpar depois da unidade, associado ao masculino, para eles. Pensa na estabilidade, um banquinho de 3 pernas, uma trança. Não cai fácil. Verdade. Tria, ele forma o triângulo, que é a primeira figura realmente estável. E na música, a proporção 3:2 gera a quinta, que é outro intervalo super harmonioso. E tem aquela conexão interessante com a Vésica Piscis, aquela forma que parece um olho, da intersecção de 2 círculos, que permite construir o triângulo equilátero. Isso é fascinante. E depois do 3 vem o 4, a quaternidade. É a primeira manifestação que eles viam como sólida, sabe? O primeiro quadrado perfeito, tirando o 1, claro. É a base para o nosso espaço 3D, como no tetraedro, que tem 4 faces. Tá ligado à Terra, aos 4 elementos, 4 direções, 4 estações. Tudo muito terreno, né? Exato.
E na música, a proporção 4:3 é a quarta. A gente vê como esses primeiros números, 1, 2, 3, 4, eles formam a base para entender todos os outros. E essa lógica de procurar qualidades nos números continua, certo? Não precisa detalhar todos, mas a ideia se mantém. Com certeza. Pega o 10, por exemplo. A décade, para Pitágoras, era o número máximo crucial. Representava a totalidade, porque ele continha tudo na tetráctis, aquele desenho de pontos 1, mais 2, mais 3, mais 4, que está 10. Era quase um símbolo da ordem do cosmos. Um número completo. Isso. E outros também tinham significados fortes. O 7, a heptade, visto como virgem porque não gera outros números dentro da década, por multiplicação simples, ligado aos planetas antigos, aos dias da semana, ou 12, super importante na estrutura. 12 meses, 12 signos, 12 arestas do cubo. E essa visão de que números têm qualidades levou a práticas como a gemátria, grega, hebraica, onde as letras tinham valores numéricos. Aí buscavam significados ocultos em palavras, em textos sagrados. Quase uma decodificação mística. Exato. Ou os quadrados mágicos, aqueles arranjos de números onde as somas nas linhas, colunas e diagonais são iguais. Eram associados aos planetas, usados para meditação, contemplação e até como talismãs. Eram formas de aplicar essa crença no poder e no significado que estaria dentro dos próprios números. Faz muito sentido. Então, beleza, os números têm essas qualidades, aí vem a geometria sagrada, o livro 2, para mostrar como eles se manifestam no espaço, é isso? Não a geometria que a gente usa para medir um terreno, mas uma que espelha uma ordem maior, uma ferramenta para a alma, talvez. Perfeito. Uma geometria com valor simbólico. E a jornada começa simples mesmo. Ponto, linha, plano. A base de tudo. Isso. O ponto, sem dimensão, é a fonte, como o 1 na aritmética. A linha, a primeira dimensão, a direção, como o 2. E o plano permite as primeiras formas de verdade. Círculo, triângulo, quadrado. Mas o salto para o 3D é que é muito revelador, né? O círculo girando vira a esfera, símbolo do cosmos. O triângulo, se você projeta ele, vira o tetraedro, que Platão associou ao fogo. Ah, os sólidos platônicos. Exatamente. O quadrado elevado vira o cubo, ligado à Terra. Junta com o octaedro, ar, o icosaedro, água, e o dodecaedro associado ao éter ou ao universo todo. E aí você tem os 5 sólidos platônicos. Aquelas formas perfeitamente regulares, né? Impressionante pensar que só existem 5. Só 5 possíveis com todas as faces iguais, todas as arestas iguais, todos os ângulos iguais. E Platão as associou aos elementos, sim. Mas a fonte que a gente está usando menciona algo incrível. Encontraram pedras esculpidas com essas formas na Escócia, datadas de 4.000 anos, bem antes de Platão. Isso sugere um reconhecimento talvez intuitivo dessas estruturas fundamentais da natureza. Uau, 4.000 anos. Pois é. E a própria construção geométrica, só com régua e compasso, era vista como um ato de revelação. Aquela vésica Piscis que você mencionou, a intersecção dos 2 círculos, é a chave para desenhar o triângulo equilátero, o hexágono. E a famosa razão áurea, o φ, que é mais ou menos 1,618, ela aparece bastante nesse contexto, né? Onde a parte menor está para a maior, assim como a maior está para o todo. AB igual a BA mais B. A gente encontra no pentagrama, que aliás se constrói dando um nó simples numa fita, em retângulos ditos áureos, e ela está espalhada pela natureza. Desde espirais em conchas, como a do Nautilus, pinhas, até a disposição de pétalas em algumas flores. E a sequência de Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, vai se aproximando cada vez mais dessa razão à medida que avança. É como se a geometria revelasse essas proporções que parecem, sei lá, reger o crescimento, a forma das coisas vivas. Exato. Ela torna visível essa matemática da natureza. E isso transborda para a arte, para a arquitetura, claro. O homem vitruviano do Da Vinci tentando harmonizar o círculo e o quadrado. Tem gente que estuda a Grande Pirâmide e diz que ela codifica π e φ nas proporções. Até os padrões que a gente vê preenchendo espaços, as tesselações,
tipo na arte islâmica, nos padrões celtas, seguem regras geométricas super rígidas de simetria, buscando ordem, beleza. A geometria era a linguagem visível dessa ordem cósmica para eles. Perfeito. A geometria tornava visível a beleza e a lógica que eles viam nos números e nas suas relações no espaço. Ok, então a gente viu o número puro com suas qualidades e o número se manifestando no espaço, na geometria. Mas o quadrivium incluía também a música, ou harmonia. Como que o número se manifesta no tempo, nesse contexto? Não estamos falando de música popular, imagino eu. Não, definitivamente não no sentido moderno apenas. A chave aqui é a razão e a proporção, aplicadas ao som. Os antigos gregos, principalmente os pitagóricos, descobriram que os intervalos musicais que soam bem, que soam harmoniosos para o nosso ouvido, correspondiam a razões matemáticas bem simples entre números inteiros. O exemplo clássico é o do monocórdio, uma corda vibrante. Se você divide a corda exatamente ao meio, a razão é 2:1. O som sobe uma oitava. Fica mais agudo o mesmo som, só que mais alto. Isso. Se você divide a corda em 2/3 do comprimento, a razão é 3:2, e o som sobe uma quinta justa, outro intervalo superconsonante. Se divide em 3/4, razão 4:3, sobe uma quarta justa. Essas razões numéricas simples, 2:1, 3:2, 4:3, criavam uma consonância, a harmonia que a gente percebe. Caramba, então a beleza da música era vista literalmente como uma expressão matemática? Precisamente. A música era a manifestação audível da ordem numérica que eles já viam na aritmética e na geometria. E isso levou àquela ideia incrível da música das esferas. Eles acreditavam que os planetas, nos seus movimentos lá no céu, mantinham distâncias e velocidades que correspondiam às mesmas razões matemáticas da harmonia musical. Como se o universo fosse um grande instrumento. Exatamente, um grande instrumento musical, vibrando com uma harmonia cósmica perfeita, mesmo que a gente não conseguisse ouvir diretamente com os nossos ouvidos. Era a ordem numérica se expressando no tempo e no som. Uma ideia muito poderosa. Nossa, que ideia poética e grandiosa. E isso nos leva, acho que, naturalmente, para a última parte do quadrivium, a cosmologia, ou astronomia. Se a música é o número no tempo, a cosmologia seria o número no espaço e no tempo, olhando para os céus. Perfeitamente colocado. A cosmologia, nesse contexto do quadrivium, era o estudo da ordem do universo na sua maior escala possível. Os antigos observavam os céus com uma atenção meticulosa. Notavam os ciclos do Sol, da Lua, dos planetas que eles chamavam de estrelas errantes porque se moviam contra o fundo das estrelas fixas. Eles viam padrões, regularidades, movimentos que eram previsíveis e que podiam ser descritos matematicamente. Então era aí que tudo se conectava, os números da aritmética, as formas geométricas que eles imaginavam para as órbitas mesmo, que na época pensassem em esferas e círculos perfeitos. Sim, e até a harmonia musical que eles imaginavam existir entre esses corpos celestes, a música das esferas. Era a grande síntese. A cosmologia era onde a aritmética, com os cálculos dos ciclos, a geometria, com as formas das órbitas e a estrutura do cosmos, e a harmonia, com as relações proporcionais nos movimentos, se encontravam. Olhar para o céu era contemplar a ordem divina manifesta. Era a prova de que o universo não era um caos, mas sim um cosmos, uma palavra grega que significa ordem, um sistema ordenado, inteligível, regido por princípios matemáticos e geométricos. Era como ver a mesma lógica que rege os números e as formas aqui na Terra, só que refletida numa escala gigantesca lá em cima. Exatamente essa a ideia. Uau! Que viagem, hein? Percorremos as 4 artes do quadrivium, o número e suas qualidades quase místicas, a geometria mostrando essas qualidades no espaço, a música, expressão da ordem numérica no tempo, no som harmonioso, e a cosmologia, que via essa mesmíssima ordem matemática e geométrica regendo o universo inteiro. É impressionante perceber como tudo estava interligado nessa visão de mundo deles. Esse, para mim, é o ponto crucial. A interconexão. Para os antigos que estudavam o quadrívio,
Essas disciplinas não eram caixinhas separadas como a gente tende a ver hoje na educação, né? Eram facetas de uma única verdade que estava por baixo de tudo. A geometria dava forma visível ao número, a música dava forma audível no tempo, e a cosmologia revelava essa estrutura matemática na dança do universo. Era uma busca constante por compreender a unidade por trás da diversidade aparente. Isso deixa a gente com uma pergunta interessante no ar, não acha? Será que nós hoje, com a nossa ciência moderna, tão especializada, tão focada na aplicação prática, será que a gente não perdeu um pouco dessa visão mais integrada, dessa busca pela beleza, pela ordem intrínseca do universo, que o Quadrivium parecia representar? É uma reflexão muito válida. Talvez o convite que fica dessa nossa exploração seja justamente esse: procurar por esses padrões ao nosso redor, no dia a dia. A proporção áurea numa concha na praia, a simetria perfeita de um floco de neve, as relações numéricas que criam a harmonia numa música que emociona, os grandes ciclos astronômicos. Talvez o universo ainda esteja de alguma forma sussurrando essa linguagem matemática, geométrica, harmônica. Quem sabe se a gente prestar um pouco mais de atenção, a gente possa reencontrar um pouco dessa ressonância com a ordem cósmica que os antigos buscavam com tanto afinco.